Eu queria falar nessa noite, é a série 161, que fala sobre a revelação geral e especial de Deus. Nos Salmos de número 19, está a revelação geral de Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 1, os versículos 1 ao 6, você vai encontrar a revelação especial de Deus. Então, guarde esses dois termos, revelação geral e revelação especial de Deus. Amém? Diz assim: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursal sobre isso há outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como um feliz herói, a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos, iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado são. Aí no versículo 14 diz: que as tuas palavras, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e o meu vingador. O livro de Salmos é uma oração, é uma devoção e também uma poesia. Do começo ao fim você vai encontrar nos Salmos oração, devoção e poesia. E a essência do livro de Salmos é o Senhor. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós meditamos na grandeza de Deus. Como Ele é grande, como Ele é infinito, como Ele é poderoso. Os Salmos proclamam a glória de Deus. O livro de Salmos exalta o poder acessível do Deus Todo-Poderoso. Fala de um Davi que se tornou rei, mas que se encurvou diante do Rei dos Reis. Fala de alguém que teve muito poder na sua mão, mas ao mesmo tempo se encurvou diante daquele que tem todo o poder. Se encurvou diante daquele que é infinitamente poderoso. O livro de Salmos fala dessa inclinação que o homem tem e deve ter a Deus, o Todo-Poderoso. E a grande virtude desses cânticos aqui no livro de Salmos é porque eles tocam não somente a razão, mas eles tocam na razão, no espírito e também no coração. Salmos prova que o conhecimento intelectual não é o bastante. O livro de Salmos fala de uma grandeza tão imensurável de Deus, que coloca a nossa vida intelectual no mais baixo nível
diante da excelência da glória de Deus. Diante da excelência do poder do nosso Deus. Diante desse Deus tão poderoso, nós nos tornamos tão pequenos. Diante desse Deus tão maravilhoso, diante desse Deus insondável, quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode saber de tudo sobre Deus? Diante desse Deus que entregou para nós algumas coisas. Você olha a natureza, você olha os firmamentos, você olha tudo o que há na terra, e quando você viaja, você vê o tanto que Deus é maravilhoso, você conhece lugares diferentes, e você se depara com situações diferentes, e você começa a perceber o tanto que Ele é grande, o tanto que Ele é ilimitado, o tanto que Ele é maravilhoso. Esses hinos do livro de Salmos são hinos à majestade de Deus. São hinos onde autores como Davi exaltam a majestade poderosa do nosso Deus. Diante de perseguições, diante dos temores da própria vida, dos temores da própria história. Porque a nossa história, ela é carregada de temores. A nossa caminhada é carregada de suposições. Quantas vezes nós nos pegamos com medo? Quantas são as vezes que nós nos pegamos atemorizados, cheios de dúvida, cheios de questionamentos? Às vezes a gente olha para a vida, para a nossa história, para a nossa trajetória, e a gente começa a pensar, meu Deus, o que será de mim? E Salmos começa a colocar esse Deus na história da humanidade. Mas ele coloca Deus na história da humanidade de uma forma geral. Ele coloca Deus na história da humanidade numa revelação profunda. Na revelação geral. Ele coloca Deus na história do homem. E o homem começa a meditar em Deus através da revelação das coisas criadas. O homem começa a olhar para aquilo que ele vê, para esse plano natural. Eu vou te dizer uma coisa, não existe nada de mais sobrenatural do que o próprio natural. Tem algo tão sobrenatural como a própria criação? É porque nós estamos acostumados a separar o natural do sobrenatural. Nós estamos acostumados a separar o plano físico do plano espiritual. Meu querido, quando a gente olha para esse plano natural, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o próprio ser humano, que é a própria imagem e semelhança de Deus, a gente começa a perceber o tanto que você enxerga de sobrenatural nas coisas naturais. Como o natural se torna sobrenatural, porque o natural foi criado pelo sobrenatural, pelo invisível. E as pessoas começam a demonizar as coisas naturais, como se as coisas naturais tivessem sido criadas pelo demônio. Não foram criadas pelo demônio. O demônio não criou nada, a não ser a discórdia. As coisas naturais foram criadas por Deus. As coisas naturais foram criadas por Ele. Você olha a cachoeira, você diz, que coisa mais sobrenatural. Você olha uma paisagem, uma falésia natural, você diz, meu Deus, os meus olhos estão vendo essas falésias. E ao mesmo tempo, os meus olhos estão contemplando o sobrenatural de Deus. E você começa a perceber que o natural e o sobrenatural se fundem. Você começa a perceber que isso se funde. Você começa a entender que Deus se revelou de uma forma geral à humanidade. É por isso que o livro de Romanos diz que todos nós somos indesculpáveis.
Todos nós somos indesculpáveis porque todos nós estamos vendo a revelação geral de Deus. Todos nós estamos contemplando as obras de suas mãos. Todos nós estamos contemplando a sua criação. Todos nós estamos contemplando aquilo que Ele fez. Todos nós estamos vendo a própria criação perfeita de Deus. Quando nós olhamos no espelho e você diz, olha aí a criação perfeita de Deus. Eu mesmo, nós mesmos. Que coisa sobrenatural é quando você olha para você mesmo e diz, caramba, como Deus pode ter criado alguém tão bonito. Tão bonita. Caramba, Deus, olha, você olha, não é assim? Oh, quem não se acha bonito aqui? Quem não se acha bonito aqui? Levante a mão. Que eu vou te dar aqui um chá de autoafirmação, estou brincando. Quando você olha no espelho, você diz, nossa, como Deus é poderoso. Fez uma criatura tão linda como eu. Que coisa mais sobrenatural. Que coisa majestosa. Meus queridos, nós vivemos no mundo de Deus. Nós vivemos no mundo de Deus, criado por Deus. O natural e o sobrenatural se fundem. Deus se revelou como o Criador. Espiritualmente, nossa história é a história de um povo decaído. Mas ao mesmo tempo, a nossa história é a história de um Deus que interveio na nossa vida, na nossa trajetória. Essa revelação geral de Deus é a intervenção de Deus a cada momento. Deus interviu nas nossas vidas. Deus se mostrou na natureza, na história do povo, na vida das pessoas. Nós temos muitos testemunhos para falar sobre Deus. Nós temos inúmeros testemunhos para falar da obra maravilhosa, dessa revelação geral de Deus. Ele se manifestou em nossas vidas. Ele se manifestou na sua história. E quando a gente lembra da nossa história, a gente fica mais humilde. Porque o homem, o ser humano, ele é tendencioso, assim vai descer por nada. Mas quando a gente olha para a nossa história, quando a gente volta um pouquinho de tempo, eu digo para você, volta só um pouquinho de tempo, você diz, meu Deus, muito obrigado, Tu és poderoso. Meu Deus, muito obrigado, Tu és grande. Tu és grande, Senhor. Quem eu era, de onde eu vim, onde eu estava, o ambiente que o Senhor me tirou, a condição de filho que o Senhor me deu, o acesso a Deus por intermédio do sangue de Jesus, que foi conquistado na cruz do Calvário. Nós estávamos completamente afastados, longínquos, distantes, moribundos, conforme as nossas chagas, os nossos pecados. E aprove a Deus tocar no meu coração, no seu coração. Interveio na nossa história. Meu querido, quando a gente é muito saudável você lembrar da sua história. Quando a gente começa a lembrar da nossa história, a gente começa a cair em prantos. Porque a nossa história revela algo que nunca vai ser apagado da sua mente. Você talvez não viva aquele contexto, mas você nunca se esquece da sua história. Você nunca consegue esquecer. Por isso que a vida do ser humano é sempre um rememorar, é sempre um trazer à memória, é sempre uma recapitulação. Você de repente se pega lembrando dos dias que você viveu há 10 anos atrás. E a nossa história é interessante, eu estava lembrando. A nossa história nos coloca no lugar de humildade.
Você pode ser o que for hoje. Você pode ter alcançado os maiores postos. Você pode ter vivido, ou você tem vivido, as maiores experiências em todas as áreas. Profissional, você pode ter crescido muito na vida profissional. Você pode ter alcançado estágios maravilhosos da sua vida. Mas a sua história te coloca no lugar da humildade. Porque a sua história vai te colocar na sua origem. E de repente a gente se pega. Meu Deus, hoje eu estou aqui, mas eu não sou nada. Porque olha onde eu estava. E a gente começa a reviver isso, não no sentido de que você tenha que remoer o passado, mas no sentido que a sua história te leva a pisar no chão. A sua história, a nossa história, nos leva a aterrissar. Porque você às vezes nós estamos às vezes dando voos. E quando a gente lembra da nossa história, a gente aterrissa. E a gente diz, opa, não era nada. De onde Deus me tirou? Não acreditava nas coisas de Deus. Não acreditava na palavra de Deus. Ou talvez acreditasse na palavra de Deus, mas tenha passado por uma história muito sofrida de vida. Tenha passado por uma história de humilhação, uma história tão angustiante. Histórias familiares são boas para alguns, mas para outros é terrível. Dependendo da sua história familiar, você olha para trás e o nível de compaixão que você sente com aqueles que estão hoje passando por aquilo que você passou é muito maior. A nossa sensibilidade para com o próximo, ela pode aumentar muito conforme as nossas experiências, as experiências que nós tivemos no passado. O nível de entendimento do agir de Deus na vida do próximo, na vida daqueles que nos cercam, muda quando você tem vida com Deus, quando você tem uma história de vida com Deus. É totalmente diferente. Você diz, não, eu passei por isso. A minha história é semelhante à sua. Eu passei por isso. Eu vivi isso. Então eu posso dizer para você. Eu posso falar de Deus para você nesse sentido que você precisa ouvir. Ah, meu querido, Deus interviu na nossa história. E toda hora a gente aterrissa. Toda hora a gente pisa no chão. A gente começa a pisar firme no chão. E sempre lembrar desse Deus poderoso. E quando você aterrissa, você lembra quem você é. E lembra do poder de Deus. E lembra do Deus maravilhoso que você serve. Você deixa de depender da sua força. Você deixa de depender da sua capacidade intelectual. Da sua capacidade técnica. Eu acredito muito no Deus maravilhoso que intervém na nossa história. Eu acredito muito nesse Deus que age de forma que você não compreende. Nós somos tentados a procurar pelos nossos próprios meios. Nós somos tentados a acreditar nos nossos projetos. Nós somos tentados a acreditar na nossa eficiência. Mas Deus nos chama nessa noite para acreditar nesse Deus que se revela na nossa história.
a se firmar nesse Deus que se revelou na natureza, se revelou na história e na vida das pessoas. E deixarmos de ser arrogantes, petulantes. Deixar com que realmente a glória seja sempre de Deus. Sempre de Deus. O Salmos 19 continua falando desse Deus Todo-Poderoso que agora entrega normas para a vida do homem. Esse Deus agora que conforta a alma, que instrui o simples, que alegra o coração, que traz luz para os olhos, que traz temor para a nossa alma e traz estabilidade. Essa palavra de Deus se ramifica. Deus se revela na natureza, na vida do povo, na história do povo. Agora Deus coloca normas para esse povo seguir. Deus agora se revela através das palavras escritas, para que nós tivéssemos discernimento. Porque quem pode ter discernimento? Quem pode discernir os seus próprios erros? É o que diz os Salmos. Quem é que pode discernir os próprios erros? Por isso que Davi fala, olha Senhor, me purifica das faltas escondidas. Preserva do orgulho teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Capítulo 4, versículo 12 ao 14. Aí no final, ele diz, que te agradem estas palavras da minha boca, e que este meditar do meu coração chegue à tua presença. Deus se manifesta de todas as formas para que a gente não se perca. Deus se manifesta na sua vida, meu querido. Deus está te perseguindo. Não é você que persegue a Deus, não. É Ele que te persegue. Essa graça de Deus é teimosa. Ela é insistente. Ela é insistente. Insistentemente ela te persegue. Não ache você que está procurando Deus. Não, é Ele que está te procurando. É Ele que está te perseguindo. Tem pessoas que estão dizendo, eu estou procurando, estou caçando a Deus. Não, é Ele que está te caçando. É Ele que está te procurando. É Ele que está te procurando a todo momento. Se eu te der um conceito de graça, se eu te definir o que é a graça, eu posso dizer para você que a graça é uma perseguição amorosa do Deus Todo-Poderoso. Ele te persegue o tempo todo. Como Ele é maravilhoso. Como Ele é poderoso. Ele traz essa palavra à nossa mente, à nossa alma, trazendo consciência dos nossos pecados, discernimento, conversão, tomadas de decisão. Esse Deus nos cerca de todas as formas que você imagina. Não adianta você fugir dele. Não adianta você fugir dele. Você já até tentou, como eu já tentei. Não adianta. Não adianta fugir dele. Como é que você vai se esconder de Deus? Jonas tentou se esconder de Deus. Que pretensão, né? Tentar se esconder de Deus. Eu vou lá para o mar, no navio, vou tentar me esconder dele. Que pretensão maluca. Ele te persegue. Ele luta por você. Ele luta por você. E isso tira um fardo das suas costas muito grande, da minha também. Como Ele nos procura, como Ele nos guarda, como Ele prova diariamente o agir dEle nas nossas vidas. Eu estava falando com a Gisele hoje, que algumas situações que a gente vive, e a gente não imagina como Deus faz tudo, como Deus arquiteta. Eu acredito piamente num Deus de promessa, num Deus que fala. Eu acredito piamente num Deus pessoal. E o interessante é que entre o que Deus fala e o cumprimento daquilo que Ele diz,
existem uma série de cristocidências tão grande que, independentemente de você mexer os seus pauzinhos, que a gente tenta mexer os pauzinhos, né? A gente diz, poxa, Deus me prometeu isso, me prometeu aquilo, mas então eu vou dar um jeitinho aqui. Deus, Ele vai perseguindo você, Ele vai perseguindo esses projetos que Ele mesmo colocou no seu coração e vai proporcionando. Hoje de manhã, ontem eu orei e falei, Deus, eu preciso que o Senhor traga alguém para resolver um problema que eu preciso, que nós precisamos, em tal circunstância. Aí um amigo meu falou assim, você vai ter que procurar político. Eu falei, não vou procurar político. Se Deus falou, Ele vai criar a circunstância e vai colocar as pessoas certas para nos ajudar. Esse é o Deus que eu confio. Ele vai colocar as pessoas certas, vai tudo se encaixar. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é poderoso. Por que a gente fica ainda temendo? Por que a gente fica ainda, vivendo aquelas expectativas horríveis de que, como se Deus fosse um ser ignorante, como se Deus fosse alguém insignificante. Deus é maravilhoso, meu irmão. Esse Cristo é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Ele se manifesta numa revelação especial. Jesus Cristo de Nazaré. Ele se revela na natureza, se revela na vida das pessoas, Ele se revela a Moisés, deixando uma série de princípios, de normas, e agora esse Deus se revela de forma especial em Jesus Cristo. Esse Deus se revelou pessoalmente. Esse Deus se auto-revelou. Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Deus se revelou de forma perfeita, completa, definitiva, final. Deus é o Deus de longe, Deus é o Deus de perto através de Jesus Cristo. Deus é o Deus que se revela de forma geral, Deus é o Deus que se revela de forma especial, Deus é o Deus soberano, Deus é o Deus pessoal. Ele é o Deus pessoal. Ele é o Cristo que haveria de vir e veio. Ele é um Deus pessoal. E Ele está cuidando de mim, de você. Ele cuidou de você, tirando você do pecado, do engano. E Ele continua cuidando de você, de mim, de todos nós. Ele cuida dos mínimos detalhes. Eu não sei qual Deus que você acredita. Mas eu acredito num Deus detalhista. Eu acredito num Deus que se relaciona pessoalmente. Eu acredito num Deus que te chama pelo nome, que chama pelo meu nome. Eu acredito num Deus que conhece cada passo da minha vida. Eu acredito num Deus que não é um Deus distante. Eu acredito num Deus que nos vê e nos acompanha de perto. De perto. De perto. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Qual é o Deus que você acredita? Que nós acreditamos? Um Deus distante? Um Deus frio? Um Deus que não se compadece com a humanidade?
ou um Deus que se tornou homem? Um Deus que se humanizou? Qual o Deus que nós temos acreditado? Nós temos que acreditar no Deus homem e no homem Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que acreditar nesse Deus que se tornou homem e desse homem que se tornou Deus na ressurreição. Nós temos que viver para isso. Eu tenho que olhar para isso diariamente. A minha vida não pode ser pautada naquilo que eu estou compreendendo com os meus olhos carnais. Os meus olhos carnais pouco compreendem alguma coisa, a não ser as nossas próprias mazelas. Eu quero viver, acreditar, me entregar por aquele que se entregou por mim. Ele está te procurando, me procurando. Quantos fardos foram colocados na minha vida e na sua vida? Quanta religiosidade, quanto peso foi colocado dentro de você e de mim, de nós. Uma meritocracia. A nossa vida se tornando uma vida de méritos. O que eu faço não impressiona a Deus. Deus não se impressiona por nada do que eu, do que você, do que nós possamos fazer. Porque Ele é perfeito. Alguém perfeito não pode se impressionar com coisas imperfeitas. Meu querido, Deus é maravilhoso demais para que a gente o coloque na categoria de um perseguidor de pecadores. Ele é um perseguidor com sua graça poderosa para regenerar esses pecadores, mas não para acusar, não para apontar, não para trazer medo, trazer angústia, trazer terror, trazer o pânico. Esse Deus é um Deus que regenera. Esse Deus é um Deus que atrai. Esse Deus é um Deus que constrange com seu amor. Nós tão pequenos, insignificantes, somos constrangidos com o amor de Deus. Quando você menos merece algo, Ele te entrega algo tão grande. Jesus Cristo. E assim que continua. Geralmente, comigo acontece assim. Quando eu penso que mereço alguma coisa, eu não consigo enxergar nada de Deus. Mas quando eu penso que nada mereço, eu vejo o agir grandioso de Deus de uma forma tão poderosa que me constrange e me diz: eu não merecia isso. E realmente nós não merecíamos nada. Quantas surpresas Deus nos prega. Quantas são as circunstâncias que Deus age em nosso favor. Quantas são as circunstâncias que Deus abre uma porta que você menos espera. E aquela porta tão grande que Deus se abre, é no momento que você está mais triste, que você está mais deprê, que você está mais se autoflagelando pelos seus próprios erros, pelas mazelas, pela raiva que às vezes você está sentindo do seu próximo. E Deus é tão poderoso de entregar uma graça que te faz perdoar. Deus é poderoso de entregar para você um favor que faz com que você se levante. E você diz: mas eu não esperava isso de Deus. Eu não esperava que na minha desgraça, Deus se apresentasse na minha vida. Eu não esperava que no momento da minha tragédia, da minha aflição, da minha angústia, do meu desespero, eu tivesse um amor tão grande, que me confrontasse de uma forma tão especial, que faz com que eu diga: Senhor, eu não merecia isso, mas muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. No momento que todos pensavam que era a sua tragédia, o seu fim. No momento que as pessoas ficavam rindo de você. No momento que as pessoas achavam assim: poxa, aquele cara ali, agora está tudo perdido para ele. É nesse momento que Deus
vem e levanta você. É nesse momento que Deus vem e tira essa aflição que quer te corroer. É nesse momento que Ele vem e te perdoa. É nesse momento que Ele vem e diz: filho, vem. Filho meu, vem. Porque eu sou o teu Deus. Filho, vem para o meu lado. Porque eu quero te ajudar. Filho, sai do ventre desse peixe. Vem, porque eu quero te dar uma nova oportunidade. Filho, levanta e anda. Filho, levanta e anda. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, vem, porque eu sou o teu Deus que te cura, o teu Deus que te sara, o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Venha filho, porque eu sou o teu Deus. Venha filho, porque o mundo não vai te afligir a ponto de você sucumbir. Você pode até ser afligido, mas o mundo não vai conseguir te afligir a ponto de você sucumbir, a ponto de você desistir, a ponto de você dizer: eu não quero mais. Quando você estiver perto do abismo, quando você estiver perto do precipício, quando você estiver perto do pior momento da sua vida, da sua trajetória, Deus vai vir e vai te dizer: filho, a minha mão está aqui, vem agora, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, meu filho, eu sou o teu Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse cuidado, por esse carinho. Muito obrigado porque o Senhor está entregando perdão, graça e misericórdia nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está tirando esse peso da nossa alma. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está trazendo alegria aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque quantas pessoas que chegaram aqui hoje e passaram uma semana que estava sendo comparada com o inferno, mas a alegria está sendo restaurada. A paz que excede todo entendimento está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua alma. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança estava quase indo embora. O nosso fôlego estava acabando. E agora o Senhor vem com essa paz preciosa. Essa paz maravilhosa. Essa paz maravilhosa.